Bom dia! Começa agora mais um Saúde e Algo Mais e trazendo hoje um tema das redes sociais. Vídeos gravados dentro do centro cirúrgico já se tornaram comuns nas redes sociais. Médicos mostram bastidores, procedimentos e resultados para milhares de seguidores, despertando curiosidade, esclarecendo dúvidas e muitas vezes atraindo novos pacientes. Mas até onde essa exposição é permitida? A autorização do paciente basta para que uma cirurgia seja filmada e publicada? E quais são os limites éticos e jurídicos quando o ato médico passa a virar conteúdo para a internet? Para esclarecer essas dúvidas, eu converso hoje com a especialista e advogada em Direito Médico, Giovana Tradi. Seja muito bem-vinda, Giovana. Eu quem agradeço, obrigada Laura, sua audiência do Saúde Algo Mais. Muito obrigada por ter vindo. Giovana, para a gente começar, gravar, publicar cirurgias nas redes sociais se tornaram cada vez mais comuns. O que motivou esse tipo de conteúdo? Eu acho que já veio com a evolução dos tempos, as redes sociais ficaram muito fortes com a pandemia, a relação médico mudou, a comunicação também mudou um pouquinho, a forma dessa interação, e chama muita atenção. Os pacientes querem ver resultados, os médicos postam e ficam muito entusiasmados. Mas aí existe um limite ético para isso. Muita gente acredita que só a autorização do paciente basta. Isso é uma verdade? Não é uma verdade, porque a autorização ela é importante, mas se essa publicação estiver contrária ao que prega o Código de Ética Médica, a resolução de publicidade, ainda assim não adianta. Porque essa publicidade ela tem que ser de acordo, ela tem que ser sóbria, tem que ser transparente, tem que ser verdadeira, não pode ser sensacionalista. Então, a autorização, ela adianta se a publicidade ela for ética, se for transparente, aí sim adianta. Existe alguma diferença entre a autorização ao uso de imagem e a autorização a postar um procedimento cirúrgico, por exemplo? Existe, olha que interessante. O conselho permite o antes e o depois, o resultado, mas não permite postar o transcurso do procedimento, durante o procedimento, porque se trata de um ambiente médico, cirúrgico, que deve ficar restrito aos médicos, ao ambiente científico, e não aos pacientes. E quais são os principais limites éticos que os médicos precisam saber? Tem alguns princípios aqui que eu julgo muito relevantes. O princípio da transparência, que é você fazer uma publicidade verdadeira. Então, quando for postar um antes e o depois, jamais editar a foto, manipular a foto, colocar uma promessa de resultado, isso é proibido. O princípio também da veracidade, ser verdadeiro com o paciente, da sobriedade, não postar fluidos, mamas, glúteos, algo que possa violar o pudor do paciente. Algo mais isso invasivo, é proibido, algo mais invasivo. A promessa de resultado, que eu acho pior, assim, procedimento minimamente invasivo, sem dor, e todo procedimento existe risco. Então, agora o negócio é mostrar o resultado e não o procedimento talvez acontecendo. Exatamente. O médico ele pode pedir autorização para o paciente para postar o antes e o depois. Só que o que acontece? Videomaker não pode ser levado para o centro cirúrgico. Isso eu ia te perguntar agora. Por que o centro cirúrgico ele merece uma atenção diferente quando a gente fala em produção de conteúdo, em redes sociais? Porque é um ambiente controlado. Veja bem, Laura, quando o paciente está ali sendo submetido a um procedimento, todas as atenções precisam estar voltadas para a segurança do paciente, para aquele ato médico. Se o médico fica preocupado em performar para a gravação, isso acaba afastando daquilo que é essencial. E pela segurança como um todo, o videomaker, o filmmaker, ele não foi preparado para estar dentro desses ambientes, assim, pela segurança, risco de infecção hospitalar que corre, e porque o CFM entende que a execução do ato médico
não pode passar para o público leigo, porque isso pode tirar a tranquilidade, o sossego, e fica restrita à academia, aos médicos. E aí sim, pode-se filmar uma cirurgia por um profissional da saúde ali presente para eventos científicos, para finalidade de pesquisa, aí sim é diferente, mas mesmo assim precisa da autorização do paciente, mesmo para fins de pesquisa. Em que momento em que o vídeo, a publicidade deixa de ser deixa de ter um caráter educativo e vira um espetáculo? Quando o médico pensa só em engajamento, em vender, em levar aquele paciente para sua clínica, para o seu consultório, ou quando o dinheiro mesmo fala mais alto, aí é o que a gente chama de mercantilização da medicina. Então, o médico ele deve pensar sempre, eu falo isso, no bem-estar do paciente. Será que esse paciente ele se sente à vontade para fornecer a imagem dele, às vezes até a voz do paciente falando para aquela cirurgia, para aquele procedimento? O paciente, por vezes, fica intimidado. Ele pensa assim, bom, eu vou dar o meu consentimento, senão o meu tratamento vai ser prejudicado. Não usar palavras sensacionalistas, com concorrência desleal, por exemplo, o doutor é o melhor da cidade, eu sou aqui o pioneiro neste procedimento, nesta atividade. Isso caracteriza autopromoção e não ser sensacionalista, sangues, fluidos, você expor assim de modo tão visceral a intimidade do paciente, isso é ruim e ultrapassa a fronteira ética. Aquelas trends, talvez, do Instagram, né? Enfim, das redes sociais como um todo, talvez, colocam a imagem do médico também de uma forma um pouco mais, como que eu posso dizer, imatura. Você percebe isso na sua prática? Eu percebo. Você fala de alguns médicos que estão iniciando, que... Não, algo... Por exemplo, quando a gente entra em muitas trends, assim, às vezes até numa brincadeira, às vezes descredibilizar o profissional em si. Isso é muito ruim e tem acontecido bastante, viu, Laura? Essa afronta aos profissionais da saúde, da medicina. Então, isso às vezes é até levado... Eu estava ontem conversando com um médico, ele me procurou, porque, veja só, uma mãe de uma paciente entendeu que o médico não estava presente no momento da consulta e gravou aquela situação, encontrou o médico se alimentando e gritando, injuriando, difamando aquele médico na frente de tantas pessoas ali presentes e jogou esse vídeo nas redes sociais. Isso é algo muito grave, realmente. No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto tão polêmico. Não sai daí. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Saúde Algo Mais está de volta hoje com a advogada Giovana Tradi falando um pouco sobre medicina e redes sociais. Giovana, existem situações em que gravação de cirurgia, por exemplo, é permitida? Existe. Nas situações de parto, por exemplo, se a paciente solicitar, o médico, a equipe autorizar, essa paciente gestante, pode sim levar uma equipe de filmagem para gravar o seu parto. Nestes casos, o Conselho Federal de Medicina autoriza, porque o parto é um momento muito especial para a mãe, para o marido, para os avós, e é necessário registrar, sim, aquele momento. Então, nestes casos pode, como eu falei, de pesquisa científica também, às vezes em um evento médico, isso é permitido, filmar o paciente para que os outros também aprendam, mas é o que eu falei, não precisa de uma gravação de uma cirurgia para o médico fazer a publicidade dele. Essa publicidade ela pode ser feita, por exemplo, com o antes e o depois, mostrar o portfólio de serviços, isso é possível, e o antes e o depois com critérios. Um exemplo, o médico não pode mostrar o rosto do paciente. Por quê? Esse paciente tem que garantir o anonimato dele. Então, eu não posso nem dizer que, olha, esteve aqui o paciente, a paciente Giovana Tradi, na minha clínica, eu fiz esse tratamento, nós fizemos aqui uma rinoplastia. Então, o meu nariz, a título de antes e depois, ele pode ser mostrado para ver o resultado, mas eu não posso mostrar o corpo todo do paciente para que o paciente não seja identificado. Isso o Conselho preserva, até mesmo em obediência ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral também de Proteção de Dados. Você disse sobre aquelas cirurgias filmadas para caráteres educativos, né? O que muda quando essas imagens são utilizadas em congressos, em pesquisas? Como que funciona? Muda porque aí a gente tem um caráter estritamente educativo. Tem uma finalidade que é justificada. A Lei Geral de Proteção de Dados trabalha com alguns princípios. Dentre eles, o princípio da finalidade. Aquele ato, aquela gravação, o tratamento de dados pessoais tem que ter uma finalidade legítima. Então, aí nós estamos diante de um fim legítimo para que a medicina evolua. Já para mostrar a título de publicidade unicamente, qual que é a finalidade? De eu mostrar um paciente para educar aquele público ou aqueles potenciais pacientes.
não necessariamente pela imagem. Eu posso educar de outras formas, mas eu repito, o antes e o depois é permitido, desde que haja algumas restrições, como, por exemplo, informar o paciente sobre a indicação do tratamento, possíveis resultados insatisfatórios, o que pode influenciar no resultado daquele procedimento, como comorbidades, paciente hábitos de vida, o paciente é tabagista, né, tem alguma condição orgânica que desfavoreça, e sempre, Laura, dizer a verdade para o paciente. Por quê? Hoje se busca muito mostrar. E aí aquele paciente, ele fica muito entusiasmado em contratar, porque ele vê o resultado bonito. Por isso que tem que falar a verdade. Quando se fala a verdade, que há, sim, possíveis riscos, que há condições indesejáveis, esse paciente, ele vai contratar o médico já ciente de que o organismo não é perfeito. Às vezes, o mesmo tratamento, em 2 pessoas, o resultado é totalmente diferente. É isso. É o que a gente fala, às vezes na mesma pessoa, né, muitos pacientes chegam no consultório às vezes e falam assim, mas a minha outra gestação não foi desse jeito. Mas cada gestação é de um jeito, e na mesma pessoa, Na mesma pessoa, é incrível. É incrível. Você acredita que ainda exista muita desinformação entre os profissionais? Existe. Por quê? Antigamente, nós tínhamos a Resolução de Publicidade Médica 1974 de 2011. Uma resolução que ficou para trás, e depois veio a inovação, a Resolução 2336 de 2023. Ocorre que, com essa nova resolução, os médicos eles entenderam que tudo era permitido. Está permitido antes ou depois, então eu posso tudo. Mas, na verdade, o Conselho regulamentou, fez realmente umas permissões adicionais, trouxe inovações, mas tudo mediante controle. Porque não dá para perder o fio da meada. Sim. Aquela pergunta que você fez no início, não dá para mercantilizar a medicina. O centro de cuidado sempre é o paciente. Com certeza. Se o paciente assina o termo de autorização do uso de imagem, isso pode ser questionado no futuro? Pode ser questionado se esse termo não apresentar todas as informações necessárias para a tomada de decisão desse paciente. O que isso significa? Esse termo ele não pode ser genérico, ele tem que informar qual a finalidade daquela publicação, do uso da imagem do paciente, por exemplo, autorizo para finalidade educativa, para ser postado na rede social tal e tal e tal, e aí eu tenho que obedecer à rede social que foi descrita no termo. Não posso ultrapassar essas barreiras. Eu preciso informar para o paciente que ele tem o direito de revogar esse termo de autorização de uso de imagem, quanto tempo essa permissão fica vigente, então tem que colocar um tempo, não é ad eterno. E toda vez que o paciente for fazer um procedimento, casos, por exemplo, de toxina botulínica, que sempre há uma renovação do procedimento, tem que sempre coletar novamente esse termo de autorização de uso de imagem. E informar também para o paciente, para cumprimento da LGPD, que o dado pessoal daquele paciente estará seguro, estará armazenado em um ambiente técnico e que resguarde as suas informações, os seus dados pessoais. Olha, isso é muito importante saber, viu? No próximo bloco, nós vamos entender como os médicos podem produzir seus conteúdos sem nenhum problema com a doutora Giovana Trade. Não sai daí. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre cirurgias e redes sociais com a advogada e especialista em direito médico, Giovana Tradi. Giovana, continuando um pouco mais sobre o nosso papo, a gente falou muito sobre o centro cirúrgico, mas e dentro de consultório? É permitido gravar consultas, por exemplo? Laura, que tema polêmico, hein? Esse tema é muito polêmico e aí tem os 2 polos. O paciente pode gravar a consulta sem a permissão do médico? O contrário também é verdadeiro? Vamos começar pelo paciente. Sim, o paciente ele pode filmar, gravar essa consulta, ainda que não haja a permissão do médico. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravação entre 2 interlocutores ela é permitida. O que o paciente não pode fazer é expor essa gravação, esse material para terceiros. Isso ele não pode fazer porque ele vai violar a imagem do médico. Mas se o paciente for utilizar essa gravação para um eventual processo judicial, aí é permitido, para sua própria defesa. E não jogar na internet, aí o médico pode entrar com uma ação de indenização por danos morais contra o paciente. Agora, tem uma outra questão. Se o médico perceber que está sendo gravado, está ali o celular em cima da mesa, o médico percebe, ele pode questionar o paciente educadamente. Paciente, por que você está filmando aqui a nossa consulta? Tem alguma justificativa para isso? Por que você está fazendo isso? É importante para o médico saber, até para entender o nível de confiança daquele relacionamento. Então, o médico ele pergunta, se o paciente confirmar que ele está realmente gravando, perguntar o motivo, e aí, às vezes, o paciente ele grava para ter as informações, para não esquecer nada do que foi orientado durante a consulta. Mas o médico, ele se sentindo, de uma certa forma, desconfortável, ameaçado, ele pode renunciar àquele atendimento, falar, olha, assim, eu não quero te atender, eu não me sinto à vontade, fazer a renúncia, informar o paciente, né? Isso se não for urgência e emergência. Aí ele pode fazer isso. E aí o paciente assina uma notificação de renúncia à assistência. O médico faz uma notificação renunciando e se colocando à disposição para o outro médico que for sucedê-lo nessa assistência. O médico também, o que ele pode fazer? Ele pode concordar, ok, eu concordo com a gravação, mas, paciente, eu quero que você assine um termo de confidencialidade, de compromisso de confidencialidade, para quê? Para que você não exponha publicamente ou para terceiros essas informações, esse nosso diálogo aqui presente. Isso evita que o paciente coloque, né, leve isso para as redes sociais e para o público.
Quais as consequências que um médico pode enfrentar em casos de uma divulgação irregular, por exemplo? São várias as consequências, porque esse mesmo ato de usar a imagem do paciente indevidamente, ele pode gerar uma infração ética, então vai lá para o CRM, é instaurada uma sindicância, e essa sindicância pode virar um processo ético profissional. E aí tem vários tipos de condenações, começa com uma advertência até a cassação do exercício da atividade profissional. É muito raro, assim, é muito rara a cassação, então começaria pela pena de advertência. Pode também desdobrar no campo penal, por violação de sigilo profissional, e pode também caracterizar uma responsabilidade civil. E aí o paciente pode ingressar com uma ação de indenização por danos morais e violação do uso de imagem, em que, nesse caso, o médico terá que pagar uma quantia em dinheiro para compensar o paciente do uso da sua imagem. É possível, na sua opinião, os médicos produzirem conteúdos respeitando as normas éticas? Demais da conta, Laura, demais da conta. Eu falo que o médico ele pode fazer tudo, ele pode utilizar a imaginação. O desafio é maior para quem não tem o registro de qualificação de especialista. Para esses profissionais generalistas é muito mais complicado realmente, porque ele não pode divulgar assuntos que estejam relacionados a alguma especialidade. Pensa bem, tudo que ele for falar estará relacionado. Vou falar de saúde mental, psiquiatria, vou falar de saúde da mulher, ginecologia, vou falar de hormônio, endocrinologia. Então, é mais difícil, mas ainda assim dá para diversificar esses conteúdos. E dá, é o que eu falei, o médico ele não precisa apenas mostrar o antes e o depois, a publicidade vai muito além disso. Veja, o médico até anunciar o preço hoje em dia de consultas, ele pode fazer. Ele pode mostrar o seu portfólio de serviços, a estrutura da sua clínica, como funciona a experiência do paciente dentro da clínica, falar de diversos assuntos. Então, o médico ele pode sim fazer muito, inclusive, como falamos aqui, postar a imagem do paciente, o antes e o depois, mas tudo bem regulamentado. O que eu vejo, o que acontece, Laura? O médico, a medicina forma homens e mulheres para curar, salvar, tratar, reabilitar. Não vai ensinar publicidade médica na faculdade, às vezes tem um módulo, mas é muito rápido. Então, por vezes, o médico confia demais na agência de marketing, não revisa o conteúdo, não manda para o jurídico. Nós temos no escritório vários clientes que nós entramos em contato diretamente com a equipe de marketing da instituição para que a gente valide aquelas fotos, as imagens, os conteúdos. A gente precisa passar por uma validação, porque o médico corre um risco muito grande e desnecessário por isso, por, às vezes, achar que aquela conduta, aquele ato é inofensível, mas traz grandes repercussões jurídicas e éticas. E com certeza um advogado faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, assim, dá muita tranquilidade para o médico atuar. Eu costumo dizer o seguinte, nem sempre o médico vai concordar com a nossa proposta. Nós advertimos o médico dos riscos, o que pode, o que não pode ser feito, o que é facultado ao médico fazer. A decisão cabe nas mãos do médico. Muitas vezes eu falo para o médico, a gente pode diminuir o risco. Não dá para eliminar completamente, mas dá para diminuir. Se você tiver um documento, tiver tudo estruturado, tiver uma linguagem que não seja sensacionalista, a pena no conselho vai ser muito menor. Você consegue atuar muito bem, Consegue atuar muito bem. Giovana, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer te receber aqui. Eu quem agradeço, Laura. Um grande beijo para sua audiência. As redes sociais, com certeza, mudaram a nossa forma da medicina e como o médico pode atuar. Mas tudo tem limites e é preciso respeitar principalmente o paciente. O Saúde e Algo Mais fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube.